Aí, já aprendi com o pastor Renê, já mostro o relógio para o pregador, amém? Então Deus abençoe vocês, que o Senhor possa estar usando a vida do Alan para abençoar a igreja de Cristo, amém, Alan? Fica à vontade, amigão. Amém, a paz do Senhor para a igreja. Que bom que você está aqui hoje, que você conseguiu chegar à casa de Deus. Que bom também os irmãos que estão em casa, estão cultuando conosco, porque às vezes a gente, tem algum impedimento, não consegue chegar até aqui. E agora a gente tem que aproveitar, as tecnologias, gente? Usar com sabedoria. Mas amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema que já é conhecido. Você já deve ter ouvido falar, você já leu isso na sua Bíblia. Pode botar, o tema já está aí, já está o tema aí no multimídia, os 10 mandamentos, Queria convidar você a abrir lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, onde através de Moisés o Senhor manifesta a sua vontade, manifesta aquilo que Ele deseja para o seu povo, o povo que Ele chamou, o povo que Ele libertou, o povo que Ele escolheu. E lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, nós vamos ler só uma parte hoje, cada questão do tempo. A gente vai falar sobre alguns dos 10 mandamentos, então os 10 mandamentos, parte 1. E antes de nós lermos, queria que você, sentadinho no seu lugar mesmo, fechasse os seus olhos, para que possamos orar ao Senhor e pedir que Ele venha trazer a cada coração algo especial nessa noite. Pai querido e amado, Senhor, é com grande alegria que estamos na Tua casa, é com grande alegria, Senhor, que estamos aqui conectados contigo, na Tua presença, Pai, para cultuar, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor, daqueles que estão em casa, Pai, daqueles também que não puderam vir por um motivo ou outro, aqueles que estão acamados, Senhor, que o Senhor seja com cada um de nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, Pai, trazendo luz, trazendo entendimento, trazendo a revelação da Tua palavra, da Tua vontade para as nossas vidas hoje, Pai. Em Teu nome oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Já abriu aí a sua Bíblia? Lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Antes da gente orar, eu queria saber, quem aqui lembra de cabeça os 10 mandamentos? Olha, faz a conta aí, você que está em casa também, faz a conta aí. Quantos que você consegue lembrar? Quase aí? Uns 5 mais ou menos? Uns 10 aí? Eu confesso, gente, quando eu comecei a tentar de cabeça, eu só lembrei da metade. Só lembrei de 5. Mas aí, conforme, nós lemos lá em Salmo 119, 11, o salmista vai dizer que uma das estratégias para ele não pecar contra o Senhor é guardar a palavra no coração. Guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, E é por isso que, por mais que a gente conheça, a gente precisa revisitar e depois, para que essa palavra esteja guardada, para que a vontade do Senhor esteja bem presente aqui no nosso coração, na nossa mente, para diante das situações, ao invés da gente pecar, de desobedecer ao Senhor, a gente se lembrar da vontade dEle e caminhar em obediência. Então, se você não lembrou os 10, não tem problema. Hoje a gente vai falar de alguns, numa próxima oportunidade nós vamos continuar falando, Hoje nós vamos ler todos, para que isso sempre esteja vivo na nossa memória, no nosso coração. Amém? O Senhor deseja que filhos obedientes, mas como a gente vai obedecer se a gente não conhece? Não é verdade? Para a gente obedecer, a gente tem que conhecer. E por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que nós vemos a casa de Deus, para conhecer da palavra do Senhor, para ouvir e entender qual é a vontade dEle para nós. E lá no capítulo 20 de Êxodo, vamos ler a partir do versículo 3. Minha versão é a NVI e diz assim: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, Deus que cuida.
E castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E para fechar aí no versículo 17, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem boi ou jumento, nem alguma coisa que lhe pertença. Esses são os 10 mandamentos, né? 10 aí ordenanças, 10 orientações, 10 instruções que o Senhor deu para o povo. E a gente não leu os versículos 1 e 2, né? Mas o Senhor diz que antes de dar essas orientações, esses mandamentos, o Senhor disse: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. O povo de Deus estava cativo no Egito, a gente conhece essa história, né? O povo do Senhor foi feito prisioneiro, escravo no Egito, e através de Moisés, né, o Senhor libertou todo aquele povo. Veio as pragas, a gente já conhece essa história. Mas o que a gente precisa entender é que esse povo era um povo que tinha uma mente escrava, porque eles viviam há muitos anos na escravidão. Eles não sabiam o que era a liberdade, eles só sabiam o que era a escravidão, a obediência forçada. Ou você faz ou você faz, não tem outra opção, não tem liberdade. Mas o Senhor, Ele nos chamou à liberdade, e por isso libertou o seu povo das mãos do faraó, do Egito, e transportou esse povo para uma terra especial. O que essa história diz para nós, gente? Nós éramos prisioneiros do pecado, mas Jesus Cristo nos libertou, e já preparou a nossa morada, e um dia estaremos lá com Ele, Ele vai voltar para nos buscar. Mas para que o povo aprendesse a vontade de Deus, aprendesse a viver em liberdade, o Senhor dá essas orientações, esses mandamentos, para que o povo consiga entender por onde que eles devem caminhar, para ter uma vida de obediência, não uma obediência forçada, uma obediência escrava, não, mas que um povo que por amor a esse Deus que trouxe libertação, por amor se submete, por amor escolhe obedecer, e assim como nós também. Todos esses mandamentos representam a vontade do Senhor, revelam aquilo que o Senhor é, o seu caráter santo, justo, bondoso, a vontade que Ele tem para cada um de nós, e a gente vai ver que esses mandamentos estão recheados de proteção para nós mesmos, porque um pai que ama o seu filho, ele cuida, ele dá uma orientação, por quê? Visando a proteção, o bem-estar, a vida do seu filho. E é por isso que a gente vai ir um pouquinho mais a fundo dentro desses mandamentos, para não só entender o que representava para aquele povo, que começava a experimentar a liberdade, e também para nós hoje, que experimentamos e desfrutamos da liberdade em Cristo Jesus. Você é livre em Cristo Jesus, amém? Amém. Primeiro, hoje nós vamos falar sobre os mandamentos relacionados com o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que a gente leu que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E numa próxima oportunidade, na parte 2, a gente vai falar dos mandamentos, que é o relacionamento entre nós e quem está perto da gente, o nosso próximo. Primeiro ponto aí, não terás outros deuses além de mim. A gente leu isso lá no versículo 3.
Algumas versões traz não adore a outros deuses. O cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, que professa a existência e a adoração de um único Deus. Aquele povo que estava no Egito, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a novela que teve retratando, né, essa história, ou outros filmes também. O Egito era um povo que adoravam a muitos deuses. E não só o Egito, mas também o povo que habitava a terra de Canaã também eram povos que adoravam a vários deuses. Deus Sol, Deus Lua, o Deus da colheita. E aí, o povo de Deus recebe esse mandamento: não terás outros deuses além de mim. Porque nós sabemos que só existe um único Deus, um Deus triuno, que habita nos céus, que criou todas as coisas, e que tudo que passa disso, usando uma palavra do momento, é fake, é falso. Outras religiões vão dizer que existem outros deuses, mas é tudo mentira. E a gente sabe disso através da palavra do Senhor, que só existe um Deus que salva, cura e liberta. Só existe um Deus que criou tudo aquilo que a gente conhece e o que ainda vamos conhecer. Um Deus que ama a sua criatura, que olhou para o homem que criou e disse que era muito bom, e que nos ama, que cuida de nós. Esse é o Deus que nós servimos. Só o Senhor é Deus e por isso Ele nos quer por inteiros, de maneira integral. Somos chamados a servir a Deus com exclusividade e dedicação total, porque o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. É o que Ele diz lá através do profeta Isaías. Aqui nós vemos o cuidado de Deus por nós, nos instruindo a não confiar ou a não depositar a nossa fé em algo ou alguém que certamente vai nos decepcionar, vai nos iludir, vai nos enganar, porque só Ele é digno de confiança, de honra e de adoração. Quando o Senhor manifesta a sua vontade dizendo não terás outros deuses, porque Ele sabe que o nosso coração, ele vai sempre adorar alguma coisa ou alguém, porque nós fomos feitos para adorar. No jardim, o homem foi feito para adorar ao Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador. Mas com o pecado, aquilo que era direcionado a Deus, nosso coração, cheio do pecado, começa a querer adorar outras coisas, a outras pessoas, a outros sistemas, a tudo aquilo que é falso e não tem poder nenhum, porque só um é o Todo-Poderoso. Então, quando Deus fala, não terás outros deuses além de mim, porque Ele sabe da nossa tendência de adorar outras coisas, e que se a gente adorar essas coisas, nós vamos nos iludir, nós vamos quebrar a cara. Não é verdade? Quando a gente deposita a nossa fé em algo que não é no Senhor, a gente vai experimentar frustração, porque aquilo vai nos decepcionar. Aquilo que hoje é, amanhã já não é mais. Aquilo que antes parecia poderoso, hoje já não é nada. Porque céus e terra passarão, mas só tem um que é eterno, que já era antes de tudo existir, o alfa e o ômega, o início e o fim. E Deus nos instrui, nos direciona a adorar somente a Ele. Não existe outro Deus além dele, todos os outros deuses são falsos, sejam eles externos ou internos. Porque muitas das vezes a gente adora a nós mesmos. Muitas das vezes a gente adora as nossas vontades. Não é algo externo, mas é algo interno. Muitas das vezes a gente adora uma emoção que a gente sente, ou um pensamento que a gente tem. A gente coloca isso lá no pedestal, no lugar que é só do Senhor. E também tem a adoração de coisas externas. Nós vemos aí, né, a adoração a falsos deuses, né, cultos a todo tipo de falso deus. A gente vê isso fora também. Mas quando o Senhor diz, não terás outros deuses além de mim, é para nos proteger, é para nos dar a direção correta, para que possamos estar seguros, sempre caminhando em direção ao Deus verdadeiro. Amém? Segundo item aí, segundo mandamento que a gente vai ver essa noite, nos versículos de 4 a 6, não farás para ti nenhum ídolo. Vamos ler lá no capítulo 20? Pode deixar sua Bíblia aberta aí no capítulo 20, a partir do versículo 4, que diz assim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem ou qualquer outra
coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos dos pecados dos seus pais até a terceira, quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me obedecem aos meus mandamentos. Algumas versões vão trazer também, fala de imagens, esculturas ou algo semelhante. A representação do divino, da divindade como objeto de adoração é proibida aqui nesse mandamento. Essa prática era muito comum no Egito, nos povos no entorno ali do povo de Israel, que promoviam a adoração a falsas divindades e a alguns elementos da criação. Tanto é que o Senhor é bem claro, nos céus, na terra, embaixo da terra, as estrelas, o sol, animais. O segundo mandamento caminha na direção de combater a adoração a ídolos e falsos deuses, porque a gente tem uma tendência de dar uma adoração especial a certos objetos, a certas imagens, ao ponto de transformar aquilo em ídolos, achando que aquele pedaço de madeira, de metal, de ferro, tem algum poder, e assim formando uma falsa espiritualidade. Alan, vocês já ouviram falar daquela correntinha que protege? Vocês já ouviram falar, por acaso, naquela imagem que realiza milagres? Vocês já ouviram falar numa toalhinha que pode curar? Tudo isso, gente, é idolatria. Porque essas coisas não têm poder. Poder só tem um. Poder só tem um. É claro, o nosso Senhor, Ele é soberano. Ele pode usar coisas, meios, mas o poder não vem dessas coisas ou meios, são só instrumentos. A cura vem do alto. O poder vem do alto. O poder é o próprio Deus se manifestando nas nossas vidas. Eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei daquele episódio onde tem um cego e Jesus encontra aquele cego e Jesus faz uma laminha, né? Cospe no chão, faz uma lama, passa nos olhos daquele cego e manda aquele cego ir lá se lavar. Gente, aquela lama tem poder? Não. Não tem poder. Quem tem poder é Jesus, é o nosso Deus. Ele que é o Todo-Poderoso. E quando a gente encontra na Bíblia algumas passagens como essa, semelhante a essa, a gente tem que entender que não vem de coisas, não vem de pessoas. Quando os apóstolos saíam curando pessoas, a sombra de Pedro curava. O poder não estava na sombra, não estava em Pedro. Ele era só um meio, um instrumento para o Todo-Poderoso manifestar o seu poder sobre os seus filhos. E assim é conosco hoje. Por isso, quando esse mandamento, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma representação de algo que aparentemente tem poder, porque isso é idolatria. Nosso coração vai se apegar a esse objeto, ao invés de se apegar ao verdadeiro Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Por isso que é muito perigoso quando a gente quer fazer essa representação de algo, da divindade, com um pedaço de metal, de madeira, seja lá do que for. Existem também outras formas de ídolos, não aquelas feitas com material, mas também o ídolo pode ser a fama, o poder, o sexo, o dinheiro, tudo isso pode se tornar um ídolo no coração. E todas as formas de idolatria devem ser rejeitadas, porque nós somos o povo de um único Deus. Somos uma nação santa, separada, propriedade exclusiva do Senhor. Por isso não devemos deixar que o nosso coração se prenda a coisas, a objetos, não. A nossa confiança é no Senhor, na rocha eterna, na rocha inabalável. Por isso não devemos fazer nenhum tipo de ídolo para nós. Ponto 3 aí da nossa mensagem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Algumas versões vão dizer, não desrespeitem o nome do Senhor, ou não usem de forma indevida o nome do Senhor. Esse mandamento traz luz ao uso correto das palavras e de não profanarmos aquilo e da profanação que pode ser feita a Deus através da língua.
O abuso da fala ou falar irreverente é uma desonra ao Senhor. E somos chamados a falar de maneira respeitosa sobre Deus, sobre o divino. E isso também se estende a todas as áreas da nossa vida. Né? Lá na carta de Tiago vai dizer, né, que é difícil controlar a língua. É como um leme de um navio, que é uma pequena peça, mas que pode desgovernar toda uma embarcação. Por isso que esse mandamento de não tomarás em vão o nome do Senhor precisa estar sempre vivo em nossos corações, para que sempre quando falarmos do Senhor, tenhamos temor, tenhamos respeito. Porque como diz o ditado aí, o Senhor não é bagunça não. E precisamos tratar o Senhor com reverência que Ele merece, com a honra que Ele merece, com o respeito que Ele merece. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Deve ser usado para evitar a profanação, a irreverência e a blasfêmia. É necessário tornar o nome divino, um nome sagrado em nossa conduta. É falar com temor, é falar com sabedoria. Temos que ter cuidado com isso, de não falar o nome do Senhor nosso Deus em vão, de maneira desrespeitosa, de maneira indevida, porque o Senhor não se agrada disso. Eu, escrevendo também essa mensagem, o Senhor me trouxe à memória a visão de João lá no Apocalipse, que quando ele olha, quando ele chega naquele lugar, e ele vê a criaturas adorando ao Senhor, há criaturas que entendem que só existe um digno de abrir o livro e desatar os selos, que tem aquela visão majestosa de que só o nosso Deus é digno de se assentar no trono de glória. E ali as criaturas adorando, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é santo. Por isso devemos ter respeito para falar dEle, para falar das coisas que Ele faz. Não é de qualquer jeito. Não pode ser em vão. Mas temos que estar sempre ligados, para que a nossa língua não nos leve a tropeçar. Devemos vigiar, para não tomar em vão o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém, igreja? Você tem vigiado a sua língua? É difícil, não é verdade? É difícil. Às vezes, quando a gente vê, opa, falei. Nós não estamos livres de pecar, mas temos que nos arrepender. Falar, Senhor, me ajuda, me ensina. Me dê sabedoria para falar do Teu nome, para falar dos Teus feitos, para anunciar as Tuas maravilhas com ousadia. Me dê sabedoria, Senhor, para agir conforme a Tua vontade. A palavra do Senhor vai dizer, quem quer sabedoria, peça a Deus e Ele dá. Então precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Quarto ponto aí. Lembre-te do teu dia de sábado para santificá-lo. Algumas versões dizem, guarde o sábado e faça dele um dia santo. Através desse mandamento, o Senhor nos conduz a uma vida de fé, porque descansar é uma prova de confiança no Senhor. Quando o povo é chamado a um dia de descanso, quando o povo é chamado a separar um dia para descansar, isso, gente, é uma prova de fé. Porque eu não sei vocês, mas a minha cabeça fica trabalhando. Às vezes, quando a gente está deitado no sofá, na cama, às vezes a mente já, poxa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, amanhã, segunda-feira vem a conta, não é verdade? Ih, tem que comprar aquele material da escola para o meu filho, ih, tem que ir, o arroz acabou, tem que ir no mercado. A mente da gente não para. E quando somos chamados ao descanso, a um dia, separar um dia para descansar, isso é uma prova de confiança no Senhor. Nós, aqui ele vai dizer, trabalharás 6 dias e no 7º descansarás. Primeiro, porque foi assim que o nosso Deus fez na criação. Trabalhou os seus dias, aqui o Senhor através de Moisés fala, lembra disso, vocês vão descansar para imitar aquilo que o Senhor fez na criação. Ele trabalhou 6 dias e no 7º ele também temos que entender que sim, há tempo de trabalho. Deus também não gosta de gente à toa não, gente. Ele fala, trabalharás 6 dias, mas também um dia você tem que descansar.
porque foi assim que Deus fez e assim também nós devemos fazer. Porque confiamos ao Senhor tanto no trabalho, crendo que Ele nos dá força, não é verdade? Que abre uma porta de emprego para a gente trabalhar, trazer o sustento para a nossa família, envia recursos, de uma maneira que a gente possa ser muito produtivo, podemos ser um bom funcionário, um bom patrão, administrar bem aqueles recursos que o Senhor nos dá, mas Ele também não só nos chama para produzir, mas o Senhor também nos chama para descansar, como prova de confiança, de fé, que mesmo no meu descanso, o Senhor não dorme, e Ele está cuidando de mim, da minha família, de todas as nossas necessidades. Às vezes a gente tem mania, ai meu Deus, se eu não fizer, não vou ganhar, se eu não fizer, não é eu, é o tudo Senhor, é Ele que nos permite. A Escritura também nos fala, as pessoas fazem planos, amanhã farei, se o Senhor permitir, nós faremos. Porque o nosso fazer é o Senhor quem permite, e o nosso descansar é Ele também quem nos permite. Mas precisamos ter esse dia de descanso, mas não é um descanso qualquer, não é um descanso simplesmente para você, aquela cena de você estar numa praia com uma aguinha de coco, com o pré pro alto, isso também faz parte, mas o descanso aqui também tem um caráter intencional, é um dia que nós separamos para louvor e glória do Senhor. Você vai trabalhar, produzir os 6 dias, e no 7º você vai descansar do que você tem feito para você, para a sua família, para se concentrar nas coisas do Senhor. É por isso que a igreja se reúne todo domingo, porque é o dia do Senhor. Aqui na lei de Moisés, esse dia era o sábado, mas no Novo Testamento a gente vê a igreja do Senhor sempre se reunindo aos domingos, porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou. A razão da nossa esperança, o motivo da nossa alegria, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi no domingo. Então a igreja do Senhor passou a separar o domingo como dia de descanso das coisas daqui terrenas, mas para nos concentrarmos na adoração ao Senhor, para sempre relembrar aquilo que Ele fez por nós, para sempre nos alegrarmos que o Senhor entregou a sua vida e ressuscitou para que nós pudéssemos andar em liberdade. Então por isso que nós separamos o domingo. Se você olhar a tradição da igreja, você vai perceber isso. Descansar é uma prova de confiança. Deus nos ensina que devemos ser produtivos e também nos ensina a descansar, a confiar que Ele está cuidando e está provendo todas as coisas, para que a gente não ache que fomos nós, mas que foi Ele quem nos permitiu. Amém, igreja? E esse descanso não é só para relaxamento, mas é de reflexão acerca do Criador, de tudo que Ele fez e continua fazendo por nós. Conforme eu falei, não precisamos guardar especificamente o sábado, mas o princípio é separar um dia da semana para descansar dos afazeres seculares e nos concentrarmos no culto e no louvor ao Senhor. Não é descanso sem propósito, é sobre separar um tempo, um dia, para deixar de lado as tarefas do dia a dia e cultuar aquele que merece ser adorado, e louvar aquele que é digno de louvor, e adorar o Deus Criador por quem Ele é e por todas as obras que Ele tem feito. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, e só Ele é. Então quando o Senhor diz, guarde o dia de sábado, o que isso significa para nós hoje? Separe um dia para o Senhor. O Senhor sabe que a gente se ocupa com um monte de coisas aqui terrenas e que fazem parte. Precisamos, com a ajuda de Deus, correr atrás do sustento. A educação dos filhos dá trabalho, não dá? Quem é pai, quem é mãe sabe disso. A cuidar do seu lar, a cuidar das pessoas que estão ao seu entorno. Mas o Senhor não chama que, olha, separe um dia com o propósito de louvar o Senhor, de fazer um voto com Ele. Separe um dia para se achegar a Ele em adoração, em jejum, em louvor, a vir à casa do Senhor e cultuar o nome dEle. Precisamos entender que na nossa mente, no nosso coração, sempre temos que separar tempo para Deus. Não só num dia,
todos os dias no devocional, mas escolha um dia específico onde a sua dedicação ao Senhor vai ser maior. Alan, às vezes durante a semana eu chego do trabalho tarde, não consigo vir no culto de quarta-feira. Amém, separe o seu domingo. Alan, às vezes eu trabalho em shopping ou em algum outro lugar que eu estou domingo preso. Amém, a segunda eu estou de folga. Venha para a casa do Senhor na segunda. Tem plantão de oração de segunda a sexta de manhã. Tem culto de segunda e quarta, sábado à noite, domingo de manhã e à noite. E o GVC que ano que vem está voltando. E tantas outras atividades. Mas separe um tempo com propósito, com intenção, no seu coração, resolva e faça um voto com o Senhor. Senhor, esse dia aqui é seu. Eu vou deixar de lado as coisas daqui para focar no Senhor, porque Ele merece. Porque é assim que nos achegamos a Deus, é assim que nós nos deleitamos, nos alegramos, nos regozijamos na presença dEle. Meu irmão, se a gente não buscar, a gente não vai achar. É simples. Quando a gente perde uma coisa em casa, a coisa aparece sozinha? Não, tem que ir lá buscar, tem que procurar. E assim é também com a nossa busca pelo Senhor. Precisamos buscar. Se você bater na porta, a porta vai se abrir. Se você buscar, você vai se encontrar. Se você pedir, você vai receber. Mas você tem que ir lá, você tem que bater na porta, você tem que pedir, você tem que buscar. Porque o Senhor é tão bom que quando Ele vê um coração sincero chegando, querendo, ansiando pela presença dEle, Ele se faz presente, Ele derrama a sua presença, a sua graça, a sua glória, as suas bênçãos. Mas precisamos buscar ao Senhor. Caminhando aí para a conclusão. Nós somos chamados para obedecer a Deus e seguir os seus ensinamentos. Deus manifestou a sua vontade para o relacionamento com Ele através desses mandamentos que vimos hoje. Numa próxima oportunidade, a gente vai falar também do relacionamento com o nosso próximo. Mas não é de um jeito opressor, de um jeito imposto, mas sim de um jeito terno, de um jeito voluntário, de um jeito amoroso. Ao longo que a gente foi passando por esses 4 primeiros mandamentos, a gente pode ver o cuidado de Deus com cada um de nós. Ele faz questão de mostrar para a gente que Ele é zeloso, que Ele é cuidadoso, que Ele quer o nosso bem. A palavra do Senhor vai nos dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, o nosso Deus não fica... Tem gente que acha, que até acredita que um Deus criou todas as coisas, mas largou a criação para lá. Mas o nosso Deus não é esse Deus que a gente acredita, não. A gente acredita num Deus que está lá com as mãos estendidas para abençoar. Um Deus que está com seus ouvidos atentos para as orações dos filhos dEle. Que está vendo as nossas lutas, mas está dando força para a gente vencer cada uma delas. Está vendo o nosso desânimo, mas dá fé para a gente ultrapassar os momentos difíceis. E também enche a nossa caminhada de bênçãos, de alegria, de amor, de paz. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele não coloca tudo de goela abaixo para a gente, impõe tudo, não. Ele nos oferece. Ele fala, vinde a mim. Deixa eu entrar para estarmos juntos, ceiar com você. Para você desfrutar da minha presença. É assim, o Senhor é sempre gentil. O Senhor sempre nos convida. E precisamos receber a esse Jesus no nosso coração. Precisamos receber a tudo aquilo que Ele tem por nós. Primeiro porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, como será a vida no céu? Irmão, irmã, não se preocupe, porque se Deus está lá, é maravilhoso. A gente não precisa de mais nada além dEle, porque Ele é tudo que nós precisamos. Quando Jesus está diante de Pedro, Jesus fala, pode ir embora vocês também. O que Pedro responde? Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida. É só com o Senhor que eu quero caminhar, é só o Senhor que eu quero ouvir, é com o Senhor que eu quero estar. Não quero mais nada desse mundo, não quero mais nada que eu experimentei. Eu quero o Senhor. A vida eterna é conhecer o Senhor, é estar perto dEle, é buscar a presença dEle. É caminhar em obediência aos mandamentos, à vontade do Senhor para cada um de nós.
Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam, obedecem os mandamentos do Senhor, não com pesar, mas com alegria, porque entendem que é o melhor caminho que podemos seguir. Queria chamar os músicos aqui na frente. E também nós vamos orar, nós vamos pedir, você que está em casa também nos acompanhando, que a partir de hoje, possamos amar ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Não de maneira qualquer, mas de maneira intencional, de maneira viva, de maneira transbordante. Queria convidar a igreja a ficar de pé, para a gente cantar esse louvor, que não só fala da importância de atentamente ouvir a Deus e obedecer os mandamentos, mas também fala das promessas, das bênçãos que vão nos alcançar, da bênção do Senhor que Ele vai trazer sobre as nossas vidas. E Ele nos promete que seremos benditos nele aqui nesta terra. Mas para isso precisamos estar atentos à voz do Senhor, aos mandamentos do Senhor, a tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então vamos cantar. Cante, ore ao Senhor, peça a Ele.